Terceiro ano, tudo jóia? Hoje vou comentar com vocês a última atividade que eu passei sobre ética e bioética e falar um pouquinho sobre a proposta da questão reflexiva, né? Então vamos lá. O vídeo eu achei muito interessante porque ele vem um filósofo e um médico sanitarista discutindo esse assunto que é um assunto contemporâneo. É um assunto tão presente na nossa sociedade, ética. E a relação com a vida, né? Na verdade, seria até uma redundância a gente falar bioética, né? Já que ética engloba a relação do homem nas suas mais amplas dimensões. Mas, primeiramente, antes de a gente falar disso, vamos ficar com o termo ética, o conceito do termo ética. É matéria, inclusive, do ensino do segundo ano, em filosofia, a gente discutir esse termo, ética e moral, né? Aqui no nosso conteúdo do terceiro ano, né, o nosso eixo temático é ética. A gente viu um pouquinho aí com Nietzsche, um pouquinho com Sartre e agora o conceito bioética. Mas o termo ética a gente já desenvolveu um pouquinho lá no segundo ano. O que é então? Ética vem do grego ethos, que representa comportamento. E moral, que vem do latim mores, que representa também comportamento. Então a gente não vai ver uma distinção na etimologia das duas palavras, tanto na vertente grega, moral, como na vertente latina, ética, ethos. Mas qual a distinção que nós fazemos? Moral, nós entendemos como um conjunto de comportamento que cada sociedade cria para se organizar. São regras, são valores, princípios. E ética, a ciência que investiga esses comportamentos. O que é válido em determinada circunstância daquela sociedade. O que é aceito em determinadas circunstâncias naquela sociedade. Então, ética é sempre considerada por circunstâncias. O que pode ser feito em um determinado momento a partir dos princípios elencados anteriormente, válidos por aquela sociedade. E a gente voltando então a falar da palavra bioética, é a relação que a gente tem, portanto, com a vida. Por que isso ganhou tanta importância? Principalmente com as pesquisas científicas que se faz e as que se fizeram, por exemplo, no período nazista com o Adolf Hitler. Né? Fizeram pesquisas com seres humanos, não respeitando nenhum tipo nenhuma consideração à vida, à dignidade da pessoa, e fez pesquisas não pensando no homem, na pessoa, mas apenas no resultado. E algumas pessoas até levantam se seria adequado, né, o resultado dessas pesquisas ser válido hoje. Do meu ponto de vista, sim, até por respeito daqueles que morreram por conta daquelas aberrações, né, atrocidades cometidas pelos nazistas. Não respeitando a dignidade da pessoa humana, um princípio tão caro ao nosso direito. E é o direito mundial em todos os países que possuem uma tendência democrática. Né? Então, mas não se pode fazer isso hoje. Né? Não tem uma justificativa, né, de pegar um ser humano e fazer pesquisas não respeitando a sua integridade física e nem mesmo emocional, psicológica, por exemplo. E hoje nós também abrangemos isso até mesmo para os animais. Pesquisas científicas que fazem a partir dos animais, tem que ter um respeito também à vida de um modo geral. Teve uma indústria de cosméticos, né, no Brasil que fazia pesquisas com os animais, cachorros da raça Beagle. O cachorro ficou muito conhecido aí do desenho animado do Snoopy. Então, não respeitando condições sanitárias de alojamento dos animais, até do problema da pele. Ainda é uma pesquisa de cosméticos sobre a pele dos animais. E depois isso chega aos homens, né, aos seres humanos. Mas os animais também sofrem por conta dos interesses científicos. Então a gente tem que ter um respeito à vida, tentando conciliar, portanto, a pesquisa científica com respeito a toda manifestação de vida. Falando propriamente dos humanos, né, a gente, caso vocês
né, ingressem na faculdade, possam fazer aí sua pesquisa no final de curso, né, a sua monografia, TCC, trabalho final de curso, vários nomes para designar a mesma coisa. O trabalho que você vai apresentar no final da sua graduação. Algumas pesquisas observam a necessidade do seu trabalho, do que você for pesquisar, ter que passar o seu trabalho para um comitê de ética. O que é isso, comitê de ética? Algumas universidades têm, né? É um grupo de profissionais multidisciplinares que vai analisar a repercussão dessa sua pesquisa. E quando você for tratar com seres humanos, fazer uma pesquisa com seres humanos, desde que seja em entrevista, ele tem que passar por um termo chamado termo de livre consentimento. A pessoa assina esse termo consentindo que você utilize aqueles dados para a sua pesquisa. Isso não é obrigatório, né? Passar o seu trabalho para um comitê de ética, mas toda pesquisa que você for publicar, dependendo da revista, uma revista séria, exige esse documento que comprove que o trabalho foi submetido a uma análise do comitê de ética, né? Então é uma questão que dá uma certa segurança tanto ao pesquisado quanto ao pesquisador. Bom, uma palavra que é muito importante, foi discutida no vídeo, é o conceito de alteridade. Muita gente confunde alteridade com empatia. Tem uma distinção. A alteridade em filosofia é colocar-se ou constituir-se com o outro. Significa, portanto, eu entender o outro como um ser singular, singular eu quero dizer único, e por isso eu tenho que respeitá-lo. Esse entendimento de autoridade vai conduzir a outro conceito importante, que é a tolerância. Agora, a empatia. Empatia é eu colocar no lugar do outro, mas sentir a dor do outro, tanto enquanto um sentimento imaginário, como por analogia, né? A alteridade, portanto, ela busca reconhecer o outro como um ser humano tal como mim, embora diferente. Empatia, eu me aproximar e sentir a dor do outro. Bem, são diferentes, mas podem ser complementares. Hoje, um homem contemporâneo, por exemplo, uma das críticas que se faz ao homem contemporâneo é a sua tendência ao individualismo, né, que leva, portanto, ao egoísmo. Imigrantes, né, um fenômeno mundial que está acontecendo com muita intensidade. Os imigrantes chegam no país e os nacionais passam a ser aversivos aos imigrantes. Então, eu tenho um sentimento individualista, um sentimento até de egoísmo, e o chamamos até de esse sentimento de aversão ao estrangeiro, né, de xenofobia. Portanto, a alteridade seria eu reconhecer a dificuldade, né, que é um outro diferente de mim, mas também é um ser humano tal como que deve ser respeitado em toda a dignidade que no direito chama dignidade da pessoa humana. Ou seja, assim como eu tenho direitos, enquanto ser humano, o outro também, né? Então seria essa a ideia de alteridade. Como que ela é importante para a ética, como que ela é importante para a bioética, portanto, né? Os nossos comentadores, lá o Cortella e o Saldiva, fizeram uma colocação muito interessante. O que faz o ser humano ser humano? Aí a gente pode pensar esse conceito já desenvolvido de alteridade. Perceber o outro. E eu me torno humano pela convivência com humanos. A nossa forma de nos aglomerar, de reunir, nos faz perceber o outro e, portanto, me faz sentir-me enquanto humano. Mas, principalmente a ciência atual, utilizada nesse sentido, ou desenvolvida por grandes corporações, ela passa a ter uma proposta até muito discutida nos filmes de ficção científica, de que eu posso interferir na genética, eu posso, como eles usaram o termo, editar o ser humano. Então eu posso tentar acabar aí com doenças que são hereditárias, doenças genéticas. Num primeiro momento eu posso
melhorar o ser humano, né? Seria ruim, né? Acabar com doenças genéticas, né? Mal de Parkinson e qualquer outra coisa do tipo, seria bom. Mas quem que pode pagar por isso? É uma questão interessante. A ciência hoje deixou de ser aplicada somente pelo Estado, mas também ser aplicada por grandes corporações. Corporações que investem para ter resultado e, portanto, cai na lógica de mercado. O que é lógica de mercado? Lógica do capital, né? Quem dá mais é possível ter aquela tecnologia. Por exemplo, países como os Estados Unidos fizeram a Revolução Verde. A gente discutiu isso lá no segundo ano em Geografia. Revolução Verde. O que foi a Revolução Verde? Foi o emprego de biotecnologia. Ter, por exemplo, a soja, ela poder render mais, plantada em menor espaço possível. Melhor qualidade, sabor, né? Mais resistência. Mas quem poderia comprar esse tipo de semente assim manipulada geneticamente? Um transgênico, por exemplo. Não são qualquer agricultor. Pequenos agricultores ficariam assim, a haver navios nesse tipo de tecnologia. Só grandes empresas. Eu estou falando de grandes empresas na fazenda mesmo, grandes fazendeiros, que passaram a reconhecer a fazenda como uma empresa, o CNPJ e tudo mais. Esse tipo, sim, tem acesso a essa tecnologia, mas o pequeno agricultor não tem acesso. Quem vai ter acesso a essa ciência? Quem pode pagar, portanto? Então a gente vai ter uma cisão entre os seres humanos muito maior do que nós temos hoje, né? Aqueles melhores e os piores, portanto. Né? E a custo de quê? Então, alguns podem adoecer, outros não, porque podem ter condições de pagar. Então, essas questões são muito interessantes quando a gente se fala da bioética atual. Não só da pesquisa científica, né? Mas também do homem considerado em si mesmo. Que fim a ciência vai ter, portanto? Quais são os limites para isso? Né? E a gente sabe que, pela pesquisa científica, tivemos coisas que eram da ficção científica, né? Manipulação genética, cópia genética de outro animal, como a famosa ovelha, né, Dolly, e tantas outras coisas. Mas a quem atinge? E outra coisa também, quem atinge eu quero dizer, né? A que público isso vai estar à disposição, está a serviço de que público? Né? Outra coisa bacana, então, que os nossos Cortella e o Saldiva discutem, é a forma de como o Estado pode manipular, não só o Estado, mas as corporações também, a informação que nós levamos para as pessoas. Ele cria, determina pensamentos, emoções, conceitos, ideias. Então, utilizar a ciência para uma forma de manipular, não somente a genética, olha só, estou falando de manipular a partir de um conhecimento sociológico, antropológico, manipular as pessoas para atingir uma determinada lógica de mercado, que é do capital, isso é muito possível. Vocês podem ver nas redes sociais, né, que dependendo da sua forma de pesquisa que você faz, começa a receber no seu e-mail ou qualquer outro meio indicações daquilo que você pesquisou, coisas parecidas, é a chamada inteligência artificial, né, portanto. Então, assim, eu sou visto a todo momento sem imaginar que estou sendo observado. Onde está a minha individualidade? Tão cara, por exemplo, em sociedades democráticas. A minha liberdade de pensamento ou de expressão, né? Então interfere bastante interesses econômicos. Ao falar disso, um grande exemplo aconteceu em Minas Gerais. 2 eventos do mesmo tipo, né? A explosão de uma barragem, explosão não, né? A barragem de rejeitos de minério aconteceu em Minas Gerais com uma repetição de novo. E o Estado não está ali para fiscalizar? Onde está, portanto, o poder público
no seu propósito mais caro, que é de proteger a pessoa, o ser humano, né? Os seus habitantes, as pessoas que moram ali. E os interesses da empresa foram mais privilegiados do que o interesse humano, coletivo. Então, as decisões econômicas interferem muito, o poder econômico, melhor, interfere muito nas decisões políticas. Interesses de grandes corporações vão interferir muito na vida de todo mundo, portanto. Né? Então, essa questão da bioética não vai somente na ciência, na forma de manipular, portanto, a genética. Né? A forma de manipular, portanto, o ser humano, a sua ideologia. Né? Ok, meninos? Só isso. E eu vou dando uma resposta para vocês nos e-mails lá sobre o texto, tá joia? Até logo.